Olá pessoal, eu sou o professor Fogaça, Luiz Carlos Fogaça, aqui do curso ESAG pré-vestibular, e hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre divisão celular, mitose e meiose. Na realidade, o que a gente pretende aqui é dar subsídio para outros assuntos que mais tarde podem ser importantes para você. Por exemplo, para você entender os ciclos haplobionte, diplobionte, haplodiplobionte, que muita gente tem mais dificuldade. Para você entender esses ciclos, você tem que ter uma boa noção do que é mitose e do que é meiose. Para você entender gametogênese, gametogênese é a formação de gametas, que nos animais ocorre por meiose. Tanto é que a meiose é chamada de meiose gamética, porque ocorre na produção dos gametas. Lembrando que nos vegetais a meiose se chama meiose espórica, porque ocorre na produção dos esporos. E existe um terceiro tipo de meiose ainda, chamada meiose zigótica ou inicial, que a gente vai ver numa outra ocasião. Então, hoje, na realidade, é para a gente tentar passar subsídios, principalmente para uma outra aulinha que a gente vai passar para vocês sobre esses ciclos de vida. Haplobionte, diplobionte e haplodiplobionte. Vamos lá? Então, aqui a gente vai ter a mitose e a meiose. Por que a mitose é representada pela letra E? Porque a mitose é uma divisão equacional. E equacional vem de equação, equal, igual. O número de cromossomos que a gente tiver nessa célula, a gente vai ter nessa e nessa célula. Vamos imaginar que essa célula aqui é uma célula 2N, ou diploide. Não se esqueça, o que significa esse N? Um número qualquer. Na espécie humana, esse número vai até 23, porque nós temos 2 cromossomos, número 1, 2 cromossomos, número 2, 2 cromossomos, número 3 e assim sucessivamente. Ou seja, temos 46 cromossomos no total, ou 23 pares. Quando a célula sofre mitose, que nós representamos pela letra E, com uma exclamação, porque é divisão equacional, essa célula de cima continua com 46 cromossomos e essa de baixo com 46 cromossomos. Ou seja, a célula continua sendo 2N, a célula continua sendo 2N. E aí você pergunta, mas como é possível 46 cromossomos serem divididos em 2 células e continuar com o mesmo número 46? É claro que antes da célula passar por esse processo, chamado mitose, representado aqui em amarelinho para você, a célula passou por uma fase de intervalo entre 2 divisões, uma fase de intervalo, uma interfase, ou como preferem, intérfase. Nesse período, que nós subdividimos aqui em G1, S e G2, essa intérfase, nós temos alguns eventos, quais você não pode esquecer. Em G1, você tem uma grande produção de RNA. Os livros didáticos costumam destacar bastante o RNA ribossômico, mas na realidade tem que ter a produção de todos. Porque o RNA ribossômico vai originar os ribossomos, que por sua vez fabricarão proteína. Fabricando proteína, a consequência disso é o crescimento celular. Por isso que aqui, essa flechinha representando a intérfase, na mesma cor aqui, ou interfase, você percebe que nós vamos ter do lado de lá uma bolinha menor, representando a célula, do lado de cá uma bolinha maior, representando que teve como consequência dessa grande produção de RNA, que originou ribossomos, que fabricou proteína, consequência desse fenômeno, o crescimento celular, a célula ficou maior. No período S, que pertence à intérfase, muito importante você lembrar, nós vamos ter uma síntese, perceba que síntese e produção em biologia temos como sinônimo. Não, eu poderia ter escrito aqui grande síntese de RNA, mas não colocamos para que você associe sempre esse S com a síntese de DNA. E a consequência disso é a duplicação dos cromossomos. Então vamos imaginar aqui um cromossomo cor-de-rosa, vamos imaginar aqui um cromossomo azul. Esses cromossomos, na realidade, ainda não são cromossomos. A gente tolera você chamar de cromossomo, mas na realidade são filamentos de DNA que em conjunto chamamos de cromatina. O número de cromossomos a gente conta pelo número de
centrômeros. Então, se eu tenho 2 centrômeros, eu tenho 2 cromossomos naquele esquema. Aqui, como consequência da fabricação de DNA, nós vamos ter a duplicação dos cromossomos, mas isto daqui continua sendo um único cromossomo formado por 2 cromátides. Como é que eu sei que é um cromossomo só? Só tenho aqui um centrômero. E o outro cromossominho azul, o cromossomo a gente vai duplicar, formado por 2 cromátides ligadas pelo centrômero. Uma maneira de representar. Consequência do período S. Ah, os cromossomos se duplicam. Por isso que é possível 46 cromossomos se duplicarem, dividirmos 46 para uma célula, 46 para outra. Por isso que é possível. Se essa célula aqui for uma célula haploide, uma célula N, não em nós, mas outros organismos, essa célula pode sofrer mitose, como no caso dos esporos. Os esporos de uma samambaia, por exemplo, eles caem num ambiente adequado, com umidade e temperatura, sofrem mitose. Se aqui nós tivermos 10 cromossomos, aqui teremos 10 cromossomos, aqui teremos 10 cromossomos. Claro que antes do processo chamado mitose, passaram por intérfase, essas células, tá? Os esporos, no caso, passaram por intérfase, duplicaram o cromossomo, os cromossomos duplicados, 10 duplicados, formado cada um deles por 2 cromátides, mandamos 10 para cá, 10 para cá. Como você pegar, por exemplo, 10 documentos de identidade, 10 RG, cédulas de identidade, imagine que fosse possível passar por uma máquina e tirar uma cópia tão fiel, que nem o próprio dono reconheceria depois qual é a cópia, qual é o original. Distribuiríamos 10 originais aqui para cima, 10 cópias idênticas aqui para baixo. É isso que acontece na mitose. Uma célula originam 2. Uma célula, no processo, origina 2. Se originam 2 células a partir de uma. Se originam 2 células a partir de uma. O número de cromossomos permanece equal. Se ali temos 46, 46, 46. Se aqui temos 20, 20, 20. Se aqui temos 30, 30, 30. Período G2, criançada, não esqueçam, G1 e G2, os dois se chamam G. G. Se os dois chamam G, tem que ter alguma semelhança entre eles. Na realidade, a diferença entre G1 e G2 é apenas quantitativa. Tudo que acontece em G1 acontece em G2. Por isso que eu pus aqui semelhante a G1, só que numa menor intensidade. Você pode, inclusive, trocar esse grande por uma pequena produção de RNA, que origina um pequeno número de ribossomos, e esse pequeno número de ribossomos determina uma pequena produção de proteínas, determinando um pequeno crescimento celular. Crescimento celular, não esqueça, duplicação cromossômica. Tudo isso quando? No período da intérfase, ok? Agora vamos ver a meiose. Na meiose, relembrando, coloquei aqui um cromossomo cor-de-rosa, faça de conta, um cromossomo representado por esse tracinho azul. Conto o número de cromossomos pelo número de centrômeros. Temos 2 centrômeros, temos 2 cromossomos. Durante a interfase ou intérfase, o que acontece? Crescimento celular, essa bolinha representando a célula está maior do que a primeira, e temos duplicação cromossômica. É óbvio que se eu vou falar de meiose, eu não posso começar com uma célula N, uma célula haploide, porque a meiose significa a letra R, que eu vou reduzir, é uma divisão reducional. Eu vou reduzir o número de cromossomos ao meio. E se nós começarmos com uma célula N, o resultado final seria meio N, N sobre 2. Então, obrigatoriamente, eu começo com uma célula 2N, que tem cromossomos aos pares, cromossomos homólogos, tá? Lembrando que a mitose pode ocorrer em célula diploide, com cromossomos aos pares, e pode acontecer em célula haploide, ok? Meiose só em célula diploide, e no final do processo eu terei células haploides, N, N, N e N, no final do processo. Aqui, durante a intérfase, crescimento celular e duplicação. Vamos duplicar o rosa, que representa um cromossomo. Vamos duplicar o azul, que representa cromossomo. Ainda eu tenho 2 cromossomos. O examinador gosta muito de testar o seu conhecimento, fazendo você misturar
quantidade de DNA, número de cromossomos e número de cromátides. Se aqui nós tivéssemos, hipoteticamente, cada fiozinho, para facilitar para você, imagina que cada fio de DNA pesa meio quilo. Meio mais meio, aqui eu teria 1 quilo de DNA. Aqui eu tenho 2 quilos de DNA. A quantidade de DNA é o dobro. Teve duplicação de DNA, síntese até ter o dobro. Agora o número de cromossomos, perceba que é o mesmo. Eu tenho 2 cromossomos aqui, eu tenho 2 cromossomos aqui. Porém, nessa figura, os cromossomos estão representados duplicados. Cada um deles formado por 2 cromátides. Também não se esqueça que cromátide é um termo que eu só devo usar se os cromossomos se apresentarem duplicados. Portanto, aqui eu tenho 2 cromátides representadas em rosa, 2 cromátides representadas em azul. Total dessa figura, 4 cromátides. Quantas cromátides temos aqui? Nenhuma, porque aqui o cromossomo não está duplicado. Temos 2 cromossomos, ponto final. Aqui temos 2 cromossomos, vírgula, duplicados. Isto é, cada um deles formado por 2 cromátides. Se essa célula é 2N, essa célula continua sendo 2N. Aí passamos para a primeira parte da meiose. Nessa primeira parte da meiose, teremos as mesmas fases que temos na mitose, que a gente vai ver numa outra ocasião. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Só que até aqui temos tudo isso com o número 1. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Daqui até aqui, temos prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. O que eu falei para vocês entre G1 e G2 vale ali também. Se aqui, nessa parte representada em laranja com azul, até aqui, eu tenho uma tal de metáfase, e aqui, nessa laranja com amarelo, eu também tenho uma metáfase, só que com o número 2, ambos se chamam metáfase, os 2 momentos, então eles têm que ser semelhantes. Claro que tem pequenas diferenças, mas se fosse tudo diferente, não teria razão de ter o mesmo nome. Se aqui tem uma anáfase e aqui tem uma anáfase, saiba que elas são muito semelhantes. Na anáfase de cima, vai ter separação, ou migração, ou disjunção. Na anáfase de baixo, separação, migração ou disjunção. Quem vai migrar é que é diferente. A gente vai ver isso numa outra aulinha, ok? Mas saiba que a primeira parte da meiose já é reducional. Ou seja, de 2N eu vou reduzir para N. N. Ou seja, aqui eu tenho 2 cromossomos, certo? O rosa e o azul, duplicados. Eu vou colocar aqui um cromossomo azul, porém duplicado. Mas é um cromossomo porque eu só vejo um centrômero. E aqui um cromossomo duplicado, mas é um cromossomo porque eu vejo só um centrômero aqui. Então a primeira parte da meiose já é reducional. A segunda parte da meiose é equacional. E perceba que se eu fizer aqui uma nuvem aqui, olha, se nós fizermos uma nuvem aqui, neste espaço, o que você vai estar vendo dentro desta nuvem exatamente? Uma célula N, dando origem igualmente a 2 células, também N. É parecido com isso? Uma célula N, dando origem a 2 células igualmente N. Ou seja, a segunda parte da meiose é semelhante, é igual uma mitose. Então, tudo que você aprender sobre a mitose, no futuro você vai poder aplicar na segunda parte da meiose. Tá? Então, eu vou separar aqui as cromátides, que voltam a se chamar cromossomo, uma para cá, uma para lá. Volto aqui a separar as cromátides, uma para cá, uma para lá. Essa cromátide volta a se chamar cromossomo, 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 cromossomo. Portanto, mitose, divisão equacional, igual. O número de cromossomos permanece igual. Meiose, uma divisão reducional. O número de cromossomos é reduzido ao meio. Mitose, uma célula origina 2. Uma célula origina 2. Meiose, no final do processo, representado aqui, uma célula origina 1, 2, 3, 4 células. Tá? E o número de cromossomos é reduzido ao meio. Numa outra aulinha, a gente vai dar detalhes, inclusive falar que esses cromossomos podem trocar segmentos, pedaços, que é o tal do crossing over, que aumenta a variabilidade entre os organismos. É importante lembrar disso, mas isso vai ficar para uma outra ocasião. Para a gente fechar por hoje, lembre-se que a quantidade de DNA
é uma coisa, o número de cromossomos é outra coisa, o número de cromátides, uma terceira coisa, tá? Não vá se confundir. Quantidade de DNA, durante o período G1, eu não falei nada sobre DNA. Então eu começo com uma quantidade X e mantenho essa quantidade X. Durante o período S, está escrito aqui, olha, que nós sintetizamos DNA. A célula vai fabricar DNA até ter o dobro. O dobro de X eu chamaria de 2X. Então o S é de síntese, mas você pode associar com subida. No S sobe a quantidade de DNA. No período G2, eu disse que é muito semelhante a G1, só que em baixa intensidade. Não tem nada de DNA. Diretamente não. Portanto, como começa, termina. Na mitose, que numa outra ocasião vamos ver prófase, metáfase, anáfase e telófase, numa outra ocasião a gente vai ver que durante a prófase e a metáfase, a quantidade de DNA permanece o dobro, 2x. Durante a anáfase, A de anáfase, mas você pode associar com A de abaixa. No S sobe, no A abaixa. E na telófase mantém. Começa tudo de novo. Por isso nós falamos em ciclo celular. No G1, uma quantidade de DNA X. No S vou sintetizar DNA até fabricar o dobro. No S sobe até termos 2x. No G2 mantém. Na prófase, na metáfase, prófase e metáfase, que vamos ver numa outra ocasião com mais detalhes, a quantidade de DNA se mantém. Na anáfase vai voltar para a quantidade X e na telófase vai manter também. Como eu falei para vocês, alguns assuntos na biologia, na realidade, são subsídios para outros assuntos que possam ser desenvolvidos a partir desses primeiros. A gente espera que possa ter ajudado vocês aí na divisão celular, mitose e meiose. Numa outra ocasião, a gente vai falar dos ciclos haplobionte, diplobionte e haplodiplobionte, tá? E vamos falar também em uma outra ocasião em gametogênese, formação de gametas, que ocorre por meiose. Espero poder ter ajudado vocês. Até uma próxima.